A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos iniciando agora o segundo capítulo do livro A Quarta Dimensão. Esse é o livro atualizado do pastor David Paul Yong Cho, pastor da maior igreja Assembleia de Deus, da maior igreja pentecostal do mundo, ali situado na Coreia, em Seul. Então vamos entrar. Este é o terceiro módulo que nós lançamos, porque primeiro lançamos a introdução, segundo lançamos o primeiro capítulo e agora estaremos entrando no segundo capítulo, né? Então é o segundo capítulo, mas é o terceiro módulo lançado aí no nosso canal. Desde já inscreva-se no canal, compartilhe, leve a palavra do Senhor a mais pessoas. Deus abençoe. Diz assim, segundo capítulo, a quarta dimensão. Assim como há certos passos que devemos dar para que nossa fé seja apropriadamente incubada, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi um princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os pastores não possuem esse tipo de problemas, mas no Oriente passei por muitas tribulações ao pregar sobre o poder milagroso de Deus, porque no budismo os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana estava morrendo de câncer, incurável. Todos os médicos que a examinaram disseram que nada poderiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também a um monge budista. Esse monge levou-a a uma caverna onde havia vários budistas orando e a mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como que por um encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meio da meditação da yoga. Quando se vai às reuniões do Shakagai japoneses, podemos ver muitos sendo curados. Algumas úlceras no estômago, outros de surdez ou de mudez, e os cegos recuperam a visão. Os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade de explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo. Mas se o diabo pode realizar tais curas, por que a Igreja de Cristo não pode fazer muito mais? Um dia fiquei muito preocupado. Muitos de nossos irmãos cristãos não davam a devida importância aos milagres de Deus, diziam eles. Como podemos crer em Deus como ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de um único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no budismo, milagres na yoga, milagres entre os Sokagai. Vemos milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do universo? Mas eu sabia que o nosso Deus é o único Deus, o único verdadeiro Deus e o Criador do universo. Assim reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei, buscando a face do Senhor. E uma resposta então me veio ao coração, uma revelação gloriosa, e recebi uma explicação clara. Desde esse dia em diante, comecei a explicar essas coisas por meio de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora posso dar resposta satisfatória a qualquer dessas perguntas e posso dar explicações claras, tão claras como o sol ao meio-dia. Permita-me explicar as 4 dimensões. Há no universo 3 tipos de espírito: o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Diabo e o Espírito do Homem. Quando se estuda a geometria, desenhamos 2 pontos, um aqui e outro ali. Traçando uma linha reta entre esses 2 pontos, a ela damos o nome de
primeira dimensão. É justamente isso, uma linha de 2 pontos, uma dimensão. Mas se prosseguirmos acrescentando linha após linha, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, teremos a segunda dimensão, um plano ou uma superfície. E se amontoarmos plano sobre plano, numa sucessão indefinida, teremos o que chamamos de terceira dimensão, um cubo. O mundo material e a Terra toda pertencem ao universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão. O plano, portanto, é por ela controlado. A segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo, portanto, controlado por ela. Quem, pois, cria, contém e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico. Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia em Gênesis 1 e 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas se examinarmos a língua original da Bíblia, esse versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Esse mundo caótico pertence à terceira dimensão, mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence à quarta. No mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence à quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por essa incubação da quarta dimensão, sobre a terceira foi criada a Terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a terceira foi criada a Terra. A vida foi tirada da morte, a beleza foi extraída da feiura, a limpeza da sujeira, a abundância da pobreza. Tudo foi criado belo e formoso pela incubação da quarta dimensão. Então Deus falou ao meu coração: filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira, e a terceira inclui e controla a segunda, assim também a quarta dimensão inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem da beleza. O espírito e a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como o físico. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seu coração. Desse modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Isso foi o que me disse o Espírito Santo. Esses yogis e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o espírito humano. Com certas limitações, é claro, podem dar ordens e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. É capaz de controlar o mundo material e dominar as coisas, responsabilidade que executa mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior podem exercer domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças, enfermidades físicas. Então me disse o Espírito Santo: veja, os Sokagakai, eles pertencem a Satanás. O espírito humano junta-se ao espírito maligno da quarta dimensão e com a quarta dimensão maligna exerce domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que era dessa forma que os mágicos do Egito existiam e tinham domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia.
Deus em seguida me ensinou que podemos ligar a quarta dimensão de nosso espírito à quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo. Podemos ter mais domínio ainda sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Seremos capazes de tornar fantasticamente criativos e de exercitar grandes coisas e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber essa revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres de outras religiões. As pessoas às vezes me desafiavam: podemos operar os mesmos milagres? Eu, por minha vez, dizia: sim, sei que podem. É porque vocês têm a quarta dimensão em seu espírito. Estão desenvolvendo o espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias, mas esse espírito não é o espírito que tem salvação. Ainda que possamos operar esses milagres, vão para o enfermo da mesma forma. Estão ligados à quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder de exercer domínio sobre a terceira. Realmente, possui certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e de influenciar as circunstâncias. O papel do inconsciente. Nos Estados Unidos, vi muitos desses livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa da ênfase no inconsciente. O que é inconsciente? É o seu espírito. A Bíblia chama o inconsciente do homem interior, o homem que está escondido em seu coração. Antes que a psicologia descobrisse o inconsciente, o apóstolo Paulo já havia descoberto há 2000 anos atrás, quando escreveu a respeito do homem interior, o homem oculto. A Bíblia apresentou essa versão 2000 anos antes atrás. Hoje, cientistas e psicólogos acreditam que fizeram uma surpreendente surpresa, achado, e se aprofundaram no conceito do inconsciente, tentando orientar sua energia. Embora o inconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essa pessoa alega. Fiquei espantado quando cheguei nos Estados Unidos e li os livros que alguns pastores norte-americanos me deram. Esses livros havia quase transformado o inconsciente em um Deus todo-poderoso, e isso é um engano enorme. O inconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitado e não pode criar o que Deus todo-poderoso é capaz de fazer. Tenho visto nos Estados Unidos a igreja unitariana tentar desenvolver um inconsciente, a quarta dimensão do espírito humano, e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isso é, com certeza, grande engano e enorme perigo. Embora reconheçamos certas realidades e verdade nesse ensinamento, e também muito importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando, dando ordem e exercitando domínio sobre a terceira dimensão, por meio da incubação. Em Gênesis encontramos o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pitainhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o espírito maligno o faz. Estava assistindo às notícias pela televisão. Um homem havia sido assassinado e levantava-se uma grande controvérsia sobre o crime. O advogado de defesa do jovem assassino dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exercem sobre as pessoas. Há certas verdades nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar a quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e a natureza chegou o momento em que os colocou em prática. A linguagem da quarta dimensão. Tenho revolucionado meu ministério com a descoberta da verdade da quarta dimensão, e você pode revolucionar sua vida com ela.
Ficará espantado ao ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso inconsciente. Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra por causa da sua onipresença. Estamos limitados pelo espaço, pelo tempo, e nossa única maneira de incubar é por meio da nossa imaginação, mediante nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras de nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29 e 18. Se você não tiver visão, não será criativo, e se parar, será criativo e perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão, e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente por meio de uma visão ou de um sonho é possível visualizar, conceber grandes igrejas, um novo campo missionário, um rápido crescimento de sua igreja local. Por meio de visualizações e de sonhos, você é capaz de incubar seu futuro e de obter resultados. Permita-me embasar o que eu digo em 4 ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa criam resultados positivos. Ele usou uma tática com base nessa premissa. Convidou a Eva dizendo: venha ver o fruto da árvore proibida. Olha, não faz mal, por que você não vem dar uma olhada? Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis 3 e 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para a sua quarta dimensão. Na quarta dimensão se cria tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Visualizando-a uma profundidade, achou que poderia ser tão sábia quanto Deus. Sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar o fruto da árvore, comê-lo e compartilhá-lo com seu marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção, não fosse importante, porque aplicou o anjo de Deus juízo tão severo à mulher de Ló. Em Gênesis 19:17 diz-nos a Bíblia: fuja por amor da vida, não olhe para trás. É uma ordem simples, não olhar para trás. Entretanto, ao ler Gênesis 19:26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Recebeu essa punição tão severa simplesmente por ter olhado para trás. Talvez você ache o castigo rigoroso demais, mas quando se compreende a lei do Espírito, percebe-se que não é. Ao olhar para Sodoma, a visão de toda a cidade se reproduziu em seu interior e atraiu sua imaginação. A cobiça da vida antiga apoderou-se dela e Deus assim a castigou com juízo justo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Abraão, vou lhe dar Canaã, simplesmente a reivindique. Não muito especificamente, Deus lhe disse que de onde estava
olhasse para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, pois ele lhe daria essa terra e ele e seus descendentes seriam abençoados ali. Gostaria que Abraão tivesse um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do Oriente Médio. Assim, muitos problemas que sofre essa região hoje seriam evitados. Uma vez que Abraão não possuía binóculo nem helicóptero, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abraão viu a terra, em seguida voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem da quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abraão gerou seu filho Isaque quando estava com 100 anos de idade e Sarai com 90. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus apareceu a ele e lhe prometeu um filho. Quando Deus veio a ele e disse: "Você vai ter um filho", Abraão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abraão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abraão estava totalmente incrédulo. Também lemos nas Escrituras que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou: "Por que Sara riu?" "Eu não ri", ela respondeu. Mas Deus disse: "Não negue, você riu." Tanto Abraão como Sarai riram. Ambos não criam, mas Deus tinha uma maneira de fazê-lo crer e usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite disse Deus a Abraão: "Venha para fora." No Oriente Médio, o teor de umidade é muito baixo, de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abraão veio para fora e Deus disse: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contar." Assim ele começou a contar as estrelas. Dizem os cientistas que a olho nu podemos ver 6.000 estrelas. Podemos imaginar Abraão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente teria dito: "Pai, não consigo contar todas as estrelas." Então disse o pai: "Assim será a sua descendência." Abraão ficou muito emocionado. Logo lágrimas começaram a cair-lhe dos olhos e sua visão ficou totalmente embaçada. Olhando para as estrelas, a única coisa que conseguia ver era o rosto de seus filhos. De repente, percebeu que os ouvia chamar: "Pai Abraão." Estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguiu dormir ao fechar os olhos, pois via todas as estrelas transformando-se em rosto de seus descendentes, uma vez mais gritando: "Pai Abraão." Essas visões vieram à sua mente repetidas vezes e se transformaram em seus próprios sonhos e visões. Essa imagem logo se tornaria parte de sua quarta dimensão. Na linguagem das visões e dos sonhos espirituais, tais visões e sonhos exerceram domínio sobre seu corpo de 100 anos de idade e logo fizeram ser como um verdadeiro jovem. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem poderia mudar tanto a Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Uma visão e um sonho mudaram não somente de Abraão, mas também seu corpo. Não somente a ele, mas também sua esposa, e foi maravilhosamente rejuvenescido. Mais adiante na Bíblia podemos ler que o rei Abimeleque queria tomar Sara por concubina. A Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então disse Deus: "Exerçam domínio sobre a terceira dimensão." Não exerço meu ministério de ganhar alma simplesmente batendo as portas, lutando e me cansando até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de 50.000 membros arrolados, não tenho muito o que fazer no escritório.
pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne, a fim de realizar coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que, mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão no Espírito Santo e lhe dizer a necessidade de minha igreja na Coreia, e ele executa essa obra. Telefono para minha esposa a cada 2 dias e às vezes ela golpeia meu ego com a informação que me dá. Pensava que os membros de minha igreja estariam ansiosos para que eu voltasse do exterior e esperando por mim. Tinha certeza de que a frequência no culto do domingo de manhã cairia, mas minha esposa dizia: não se gabe disso, a igreja está indo cada vez melhor, mesmo sem você. Aplicando a lei da quarta dimensão. Se Deus pode usar Abraão a fim de possuir a terra por meio da quarta dimensão, miraculosamente, e se Deus pode rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem dos sonhos e das visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia em Gênesis 30, 31 a 43 registra uma linha histórica a respeito de Jacó. Jamais gostei da porção das Escrituras no versículos 37 e 39, em que Jacó arrumou as coisas de tal maneira que ovelhas de uma só cor teria crias de pelo salpicado e malhado. Perguntava: Senhor, por que permite essa superstição na Bíblia? É por isso que os modernistas ficam criticando a Bíblia, chamando-a de história de carochinha. Assim, quando chegava a essa parte das Escrituras, eu a pulava, temendo e preocupado de que houvesse uma parte da palavra na qual não pudesse confiar. Certo dia, enquanto lia a Bíblia sobre a unção do Espírito Santo, de novo cheguei a esse versículo e disse: vou saltar essa parte, isso não passa de superstição. Mas o Espírito Santo disse: espera um instante, nada da verdade bíblica é superstição. O caso é que você não compreendeu ainda, está cego, mas aplico nesse texto a lei especial da criação. Observe bem. Então me veio uma tremenda revelação da verdade, e isso acrescentou uma nova dimensão ao meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver 1000 novos membros na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais, a parte da obra da quarta dimensão, jamais produzirá esses resultados. Nessa época de sua vida, Jacó, o usurpador, tinha ido morar na casa do tio Labão, mas o tio mudou seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás. Jacó, por sua vez, também enganava o tio, enganavam-se mutuamente. Quando Jacó completou 40 anos de idade, nada tinha de posses materiais, a não ser um punhado de esposa e de filhos e o desejo de construir um lar. Deus teve compaixão de Jacó e lhe mostrou uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber essa revelação do Senhor, Jacó achegou-se ao seu tio dizendo: Tio, trabalhei para o Senhor sobre esta condição. O Senhor pode tirar do rebanho todos os animais salpicados e malhados. Cuidarei somente dos animais de uma só cor. Se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados, esses serão meu salário. O tio de Jacó quase deu um pulo, pensou consigo mesmo: vejam só, esse camarada está enganando até a si mesmo agora. Esses animais de uma cor só têm a mínima chance de parir filhotes salpicados e malhados. Vou ter um serviço sem lhe pagar salário algum. De modo que o tio de Jacó lhe disse: sim, isso é maravilhoso, farei esse contrato com você. Tirou assim Labão todos os animais salpicados e malhados do rebanho e os levou a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de uma cor só. Jacó foi às colinas, cortou varas de álamo, de alveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, nelas abrindo riscas. Em seguida fez uma cerca dessas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do rebanho nos canais de águas.
e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e concebiam quando vinham a beber. Ali ficava Jacó dia após dia, observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois aqueles animais davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Deus criou uma versão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu inconsciente era povoado de pensamento de pobreza, de fracasso, de trapaça, de modo que a luta era difícil e suas recompensas poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu inconsciente, usando essa cerca de varas malhadas e salpicadas como material para ajudá-lo a visualizar e a sonhar. Jacó olhou tanto para aquela cerca que sua mente se encheu da visão, dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas. No capítulo seguinte, lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do homem tem grande papel na quarta dimensão. Os animais não são capazes de imaginar como o ser humano, porque a imaginação é obra do Espírito. Quando Jacó começou a aprender essa visão e o sonho de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e na sua imaginação, passou a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma língua conhecida, jamais numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente passou a conversar com o Espírito e ele começou a agir. O Espírito Santo apertou os botões adequados para ativar os genes necessários e as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Logo, Jacó começou a ter uma multidão de animais malhados e salpicados e se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você. Não é necessário sair agora para ir cortar varas de álamo, de alveleira e de plátano. Em vez disso, tome as promessas da Bíblia, todas essas malhadas e salpicadas que esperam por você. Essas promessas, contudo, são um pouco diferentes, pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou um madeiro manchado e salpicado. Ele o ergueu no Calvário. Não foi manchado nem salpicado com uma faca, mas sim com o sangue real do Filho de Deus. Qualquer pessoa pode vir e olhar para esse madeiro manchado e receber uma nova imagem, um novo sonho, uma nova visão pelo poder do Espírito Santo e ser mudada. Agora permita que eu partilhe com você algo de minha experiência pessoal. Certa vez, no Natal, estava ocupado preparando o sermão para o culto. Mais tarde, logo nas primeiras horas da manhã do dia de Natal, recebi um chamado telefônico urgente. Um homem chamando do Hospital Nacional de Seul perguntou: "O senhor é o pastor Chu?" "Sim, sou eu. Um dos membros de sua igreja está morrendo, sofreu um acidente. Foi acolhido por um táxi e o motorista colocou-o no assento de trás e rodou com ele a manhã toda." Naquela época, na Coreia, se alguém fosse atropelado de morte ou chegasse a ser atropelado e morto por um táxi, o motorista teria de pagar a quantia de $2.500 e assim ficava livre de toda obrigação financeira. Mas se a vítima ficasse somente ferida, o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares, de modo que se o motorista atropelasse alguma pessoa e ninguém testemunhasse o ocorrido, ficava rodando com o carro até que a vítima morresse, assim ficaria mais barato. Esse membro de minha igreja havia comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar esse presente que não prestou atenção no sinal vermelho e foi atropelado por um táxi.
Era tarde da noite e ninguém testemunhou o acidente. Por isso, o motorista do táxi ficou andando com a vítima do atropelamento em seu carro a noite inteira, sem que ele morresse. Finalmente, um policial deteve o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito seus intestinos e seu estômago. Estava cheio de sujeira e de sangue. O tétano já tinha começado. O médico me conhecia e me telefonou dizendo: Dr. Chu, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem cuidados médicos por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos, mas eu disse: vá em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão natalino, irei correndo para o hospital. Depois do culto de Natal, fui apressadamente até a sala do pronto-socorro do Hospital da Universidade Nacional de Seul. E lá estava o membro de nossa igreja, totalmente consciente. O médico repetiu que não havia esperança. Pastor Chu, não espere nada, ele está morrendo. Nada podemos fazer. Quando abrimos seu estômago, vimos 3 lugares onde os intestinos foram completamente seccionados e essas áreas estavam cheias de excrementos e de sujeira. Não há esperança. Respondi: bem, farei o que puder. Quando entrei na sala, ele estava em coma profundo. Ajoelhei-me ao pé de sua cama e orei: Senhor Deus, dá-me somente 5 minutos e então tentarei. Faze com que ele saia do estado de coma por 5 minutos e então tentarei. Ao orar, senti algo se mover. Abri os olhos e o homem abriu os dele também. Ah, pastor, estou morrendo! Exclamou ele. Soube então que ganhara meus 5 minutos. Respondi: não diga isso. Enquanto continuar a dizer isso, morrerá mesmo. Assim, não poderei ajudá-lo. Deve mudar sua imaginação e seu pensamento. Mude sua visão e seu sonho, pois a única maneira de exercer domínio sobre o corpo material que pertence à terceira dimensão é mediante a imaginação, visões e sonhos. Portanto, ouça-me. Chame à mente a imagem de um jovem. Ele diz até logo à esposa: está cheio de beleza e de saúde. Vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito. Todo mundo o respeita e admira. Chega à noite, ele compra lindos presentes para a esposa que o espera em casa para o jantar. Quando ele chega, ela corre até o portão e lhe dá boas-vindas com um forte abraço e um beijo. Eles entram em casa, fazem um delicioso jantar e desfrutam de uma noite tranquila. O homem de quem estou falando não é um estranho, prossegui. Esse homem é você. Pense nele, coloque essa imagem em sua mente, olhe para esse homem e diga em seu coração: esse homem sou eu. Não forme uma imagem de morte, não faça a imagem de um cadáver. Continue sonhando com esse homem e eu vou orar. Você simplesmente faz a imagem mental. Deixe que eu ore. Será que você pode fazer isso? Sim, pastor, mudarei meu sonho, mudarei meu pensamento, direi que sou esse homem. Tentarei transformar essa visão em sonho, em realidade. Eu o vejo, clamou ele. Enquanto conversávamos, o médico entrou com os enfermeiros. Começaram a rir de mim, pensando que eu tivesse perdido o juízo. Mas eu estava falando sério, pois conhecia a lei da 4ª dimensão do Espírito. E aquele homem tinha começado a falar em linguagem do Espírito Santo. Como um missionário em campo estrangeiro que consegue um nível mais profundo de comunicação com o povo local, aprendendo a falar a sua linguagem diretamente em vez de usar um intérprete. Assim, aquele homem moribundo havia aprendido a linguagem mais profunda do Espírito Santo. Ajoelhei-me e com as mãos em sua cama orei: querido Espírito Santo, agora ele fala a tua língua, ele tem uma visão e um sonho. Entre em seu corpo físico e exerça seu domínio. Ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio do poder curador. Subitamente, o grupo de enfermeiro incrédulo disse: este quarto está quente demais. O calor está insuportável.
mas fazia muito frio naquele dia. Não estava quente, era o poder do Espírito Santo que produzia todo o calor. O cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo, suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer. Para o espanto de todos, em uma semana aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital. Agora ele trabalha na área de produtos químicos e está maravilhosamente bem. Sempre que o vejo nas manhãs de domingo, sentado na galeria, digo a mim mesmo: louvado seja Deus! Falamos a língua do Espírito Santo, criamos, aleluia! Permita-me contar-lhe outro incidente. Certo dia estava em meu escritório e uma senhora com aproximadamente 50 anos de idade entrou chorando. Pastor, meu lar está completamente destruído. Pare de chorar, respondi. E conte-me o que está acontecendo. O senhor sabe que temos vários filhos e somente uma filha. Ela se tornou hippie, dorme com um amigo de meu marido e com um amigo de meu filho, indo em motel para outro, de uma boate para outra. Tornou-se uma vergonha para nossa família, chorava ela. Meu marido não pode ir para o escritório. Meus filhos morrem de vergonha e agora todos vão sair de casa. Tentei tudo, até pedi que o senhor a matasse. Ô pastor Chu, o que devo fazer? Pare de reclamar e de chorar, disse eu. Agora posso ver claramente porque Deus não respondeu a sua oração. A senhora estava apresentando ao Senhor o tipo errado de pressão mental. Em sua mente, a senhora sempre levou a Deus a imagem de uma prostituta, não é? Retorquiu ela. Sim, bem, é isso que ela é. Ela é uma prostituta. Se a senhora deseja vê-la mudada, deve apresentar a Deus outra impressão mental. Afirme-lhe. Deve começar a limpar a tela de sua imaginação e projetar uma nova imagem. Ela rejeitou a ideia, dizendo: não posso, ela é imunda, feia e desgraçada. Pare de falar assim, façamos uma nova imagem, vamos trazer à mente outro tipo de madeiro malhado e salpicado. Ajoelhe-se aqui e me ajoelharei na sua frente. Vamos ao pé da cruz do Calvário. Levantemos as mãos, olhemos para Jesus morrendo na cruz, sangrando e ao quebrado. Por que está ele pendurado ali? Por causa de sua filha. Coloquemos sua filha justamente atrás de Jesus Cristo. Vejamos sua filha através da cruz malhada e salpicada de sangue. A senhora não pode ver sua filha perdoada, lavada, nascida de novo e cheia do Espírito Santo, completamente transformada? Pode fazer essa imagem mediante o sangue de Jesus Cristo? Oh, sim, pastor, respondeu a mãe. Agora vejo de forma diferente. Por meio de Jesus, por meio da cruz, posso mudar a imagem que tenho de minha filha. Maravilhoso, maravilhoso, exclamei. Mantenha essa imagem clara, vívida e delineada da sua filha em mente, dia após dia. Assim, o Espírito Santo poderá usá-la, pois sua linguagem é levada por meio de visões e de sonhos. Soubemos que essa é a imagem correta, pois estamos ao pé da cruz. Então nos ajoelhamos e oramos. Ó Senhor, vê agora essa imagem. Querido Espírito Santo, flui para dentro dessa nova imagem, dessa nova visão, desse novo sonho. Transforma, realize milagres. Em seguida, despedi essa mãe. Quando ela saiu, era toda sorrisos. Já não chorava, pois a imagem que tinha da filha havia mudado. Certo domingo, alguns meses mais tarde, subitamente ela entrou em meu escritório acompanhada de uma linda jovem. Quem é essa jovem? Perguntei. É minha filha, sorriu ela. Deus respondeu à sua oração? Oh, sim, respondeu, confirmou ela. Em seguida, ela me contou a história toda. Certa noite, sua filha estava dormindo no motel com um homem. Ao acordar de manhã, sentiu-se imunda e desgraçada. Sentiu uma grande felicidade de alma e teve um desejo profundo de voltar para casa, mas estava apavorada diante da possível
reação dos pais e dos irmãos. Mesmo assim, decidiu arriscar, dizendo a si mesma: tentarei uma vez mais, e se me chutarem, será a última tentativa. A moça foi para a casa dos pais, tocou a campainha e sua mãe veio atender. Quando viu, suas feições se iluminaram, como se o sol estivesse nascendo em seu rosto. Bem-vinda, minha filha, disse efusiva e deu-lhe um caloroso abraço. A moça, totalmente dominada pelo amor de mãe, desandou a chorar. A mãe havia orado e a imagem da filha fora inteiramente mudada. Cumprimentou a filha naquele instante, abrindo-lhe os braços de amor. A mãe levou-a para a igreja durante 2 ou 3 meses. Ela ouviu os sermões, confessou todos os pecados e entregou o coração a Jesus Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo. Tornou-se uma criatura absolutamente nova em Cristo e com o tempo encontrou um maravilhoso marido. Essa moça agora tem 3 filhos e é uma das mais importantes líderes de células da minha igreja. É uma evangelista arduosa. Isso tudo aconteceu porque a sua mãe mudou a visão e o sonho aplicando a lei da 4ª dimensão. Por toda a Bíblia, Deus permite utilizar a lei da 4ª dimensão. Veja o caso de José. Antes de ser vendido como escravo, Deus já havia impresso em seu coração imagens da 4ª dimensão. Por meio de vários sonhos, Deus deu ao coração de José uma visão clara. Embora ele fosse levado como escravo para o Egito, já exercia domínio sobre sua fé. Mais tarde tornou-se primeiro-ministro. Agora observe Moisés. Antes de construir o tabernáculo, foi chamado ao Monte Sinai. Lá permaneceu por 40 dias e 40 noites e lhe foi dada uma imagem mental do tabernáculo, exatamente como viu na visão e no sonho ele construiu. Deus deu a visão a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles importantes servos do Senhor. Deus chamou-os à 4ª dimensão e ensinou-lhes a linguagem do Espírito Santo. Em seguida, eles fizeram a oração da fé. Isso também aconteceu com o apóstolo Pedro. Seu nome original era Simão, que significa cana. Quando Pedro veio trazido por André, Jesus olhou em seus olhos e sorriu. Sim, você é Simão, você é uma cana. Sua personalidade é tão dobrável, tão mutável. No momento está com raiva, no outro ri. Às vezes se embriaga e em outras ocasiões mostra como pode ser inteligente. Você de fato é como uma cana, mas vou chamá-la de rocha. Simão, uma cana, está morto para o mundo, e Pedro, a rocha, está vivo. Pedro era pescador e conhecia as qualidades fortes e estáveis de uma rocha. Em sua imaginação, imediatamente começou a ver a si mesmo como uma rocha. Observava as ondas levadas pelo vento do mar da Galileia baterem contra as rochas, engolfando-a em espumas, e a rocha parecia ter sido vencida. Mas no instante seguinte, via toda a água projetando-se contra a rocha, escorrendo dela, e a rocha ainda permanecia. Pedro dizia vez após vez: Sou eu como uma rocha? Sou? Sim, sou como uma rocha. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Ele era um trapaceiro e suplantador, mas foi chamado de príncipe de Deus. Depois disso, ele foi transformado. Os não cristãos do mundo todo se envolvem com meditação transcendental, meditação budista. Na meditação, se pede que a pessoa tenha uma visão e um objetivo claro. Em religiões japonesas, constrói uma imagem de prosperidade repetindo frases, às vezes por muitos dias, tentando desenvolver a 4ª dimensão espiritual do homem. Essas pessoas estão criando algo. Embora o cristianismo tenha chegado ao Japão há mais de 100 anos, conta com somente 0,5% da população. O Soka Gakkai possui milhões de seguidores. É uma religião que aplica a lei da 4ª dimensão e realiza milagres, mas no cristianismo só há blá 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 sobre a teologia da fé. Os indivíduos foram criados à imagem de Deus. Deus é o Deus de milagres. Seus filhos, portanto, nascem com o desejo de ver milagres realizados.
Sem ver milagres, as pessoas não podem satisfazer-se da ideia de que Deus é poderoso. Segundo dados estatísticos do Almanac Abril 2000, 1,2% da população do Japão é cristã. Sua responsabilidade. Você é responsável por fazer milagres para as pessoas. A Bíblia não é da terceira dimensão, mas da quarta, pois nela lemos a respeito de Deus e da vida que tem para nós. Também podemos aprender a linguagem do Espírito Santo. Ao ler as Escrituras, é possível ampliar as visões e os sonhos. Fabrique suas visões e sonhos, cria-os. Permite que o Espírito Santo venha e avive as passagens bíblicas que você lê. Implante visões nos jovens e os sonhos nos velhos. Se lhes falta a mobilidade e a oportunidade de um missionário, pelo menos pode sentar-se numa cadeira e sonhar. Isso tem poder. Permita que o Espírito Santo venha e lhe ensine sua linguagem, a linguagem dos sonhos e das visões. Conserve essas visões, conserve esses sonhos e deixe que o Espírito Santo flua por meio dessa linguagem e crie. Deus deseja conceder-lhe os desejos do seu coração. Ele está pronto a cumprir esses desejos, porque a Bíblia diz: deleita no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37:4. Lemos também em Provérbios 10:24. O que o justo desejam lhe será concedido. Primeiro tenha um objetivo claro, então faça uma imagem mental vívida e definida. Torne-se entusiasta, orando durante todo o processo. Não seja enganado pela conversa da expansão mental, da yoga, de meditação transcendental ou de religiões japonesas. Estão simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão, ou do bem ou do mal. Que nos levantemos para realizar mais do que um mago do Egito. A fartura de mágicos nos Egitos deste mundo, mas usemos todos os nossos sonhos e todas as nossas visões para nosso Deus Santo. Transformemo-nos em Moisés e saiamos a fim de realizar os milagres mais maravilhosos. Milagres são uma ocorrência comum em nossa igreja, de modo que por experiência digo que o homem não é meramente mais um animal. Você não é uma criatura comum, pois tem no coração a quarta dimensão, e é a quarta dimensão que tem domínio sobre as três dimensões materiais: o mundo cúbico, o mundo plano e o mundo linear. Mediante o domínio da quarta dimensão, o reino da fé, é possível dar ordens às suas circunstâncias e situações, trazer beleza ao feio e ordem ao caótico, sarar enfermos e consolar os que sofrem. Amém, meus irmãos? Este foi mais um capítulo do livro A Quarta Dimensão. Chegamos ao final e no próximo capítulo tem ensinamentos profundos e testemunhos poderosos que com certeza edificarão a sua vida. Fique atento no canal para mais capítulos do livro. Deus abençoe.